Olá, bom dia, queridos. Vamos mais a uma aula, videoaula, né? Vamos começar falando da física, continuidade das aulas anteriores. Nós vimos 4 vídeos, onde nós colocamos alguns conceitos do capítulo 2. Então vamos dar continuidade a esses conceitos. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante e muito importante. Não quer dizer que o que já vimos não é tão importante assim. Claro, eu falei para vocês que tudo que nós vimos vai somar para um entendimento melhor nos conceitos que virão acontecendo, né? À medida que nós formos assistindo às aulas, fazendo os exercícios dos livros. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de velocidade média. Legal, né? Questiono a vocês. Quando vocês vão passear de carro no final de semana com os pais, né, com os parentes, em algum momento você percebe que o carro está desenvolvendo uma velocidade maior e em outros momentos uma velocidade menor. Tá? Existe uma variação nisso aí, uma mudança. Alguns trechos da estrada dá para desenvolver velocidade maior. Outros trechos, em função de alguns problemas da estrada, trânsito, né, sinais, há necessidade de se diminuir a velocidade. Então, é um termo que é muito usado no nosso dia a dia, esse termo velocidade. Aumenta a velocidade aí, diminua a velocidade. Agora, o que isso interfere no nosso deslocamento? E se eu aumento a velocidade, eu consigo chegar mais rápido? E se eu chego mais rápido, quer dizer que eu andei mais ou andei menos? Né? Então perceba que eu estou falando de algumas grandezas físicas. Eu estou falando a princípio de velocidade, mas eu estou levantando um questionamento de tempo. Percebeu? Quando eu pergunto se chegou mais rápido ou demorou um pouco mais para chegar, eu estou falando de tempo. E quando eu falo o trecho percorrido, estou falando de distância, do espaço percorrido. Então perceba que são 3 variáveis que nós vamos analisar agora nesse vídeo. Nós vamos analisar as variáveis distância, né, que também pode ser conhecido como espaço percorrido, uma distância. Nós vamos analisar a variável tempo, vamos perceber que ela sofre mudanças, né? Ela pode ser maior, pode ser menor, essa variável tempo. E como consequência, nós vamos também analisar o termo velocidade. Aí vai ficar claro o que é velocidade. Perfeito? Então, voltando. Nós temos 3 variáveis para conseguir entender velocidade. A velocidade em si, que é o resultado. A variável tempo, que ela muda, pode ser maior ou menor. E a variável espaço, distância ou posição, tanto faz, da forma que vocês quiserem entender. Tá? É a mesma coisa. Espaço, distância, posição, dá para se entender do mesmo jeito. Perfeito? Muito bem. Então vamos pegar um exemplo que é legal. Você sai de casa para ir para a aula, para a escola. Você e sua irmã, por exemplo, só que você vai de bicicleta. Ela vai andando, exercitando. Pois bem, a pergunta é, quem chega primeiro? Você ou sua irmã? Vai? Fácil, né? Sim, logicamente você. Porque você foi de bicicleta, você consegue desenvolver uma velocidade maior indo de bicicleta em comparação à sua irmã, que ela foi andando, foi a pé. Então a sua velocidade foi maior. Só que a pergunta foi, quem chega primeiro? Perceba que eu estou querendo saber o tempo de deslocamento. Quando eu pergunto quem chega primeiro, eu estou me referindo à grandeza tempo. Poderia refazer essa pergunta. Qual tempo, quem gastou maior tempo para chegar lá? E quem gastou menor tempo para chegar lá? Perceba que eu estou refazendo a mesma pergunta, mas de forma diferente. Então vamos analisar.
nessa ótica de tempo. Você gastou menor tempo. Percebeu? Você chegou mais rápido. Logo, o teu tempo foi menor. Então, se você chegou mais rápido e o teu tempo foi menor, isso quer dizer que a sua velocidade foi maior. Olha, uma inversão aí. Então, você consegue entender. Se a velocidade for maior, o tempo é menor. Beleza? Voltando para sua irmã. Ela gastou maior tempo. Ela demorou para chegar na escola. Ela foi andando. Então, o tempo dela foi maior. Porém, se ela foi andando, a velocidade dela foi menor em relação a você que foi de bicicleta. Concorda? Então é isso. Então, tempo menor, velocidade maior. Tempo maior, velocidade menor. Percebeu? Chamamos isso de inversamente proporcional. São inversos. Você aumenta um lado, diminui o outro. Você diminui um lado, você aumenta o outro. São inversos. Isso acontece com tempo e velocidade. Velocidade maior, tempo menor. Ou seja, se você vai correndo, você chega mais rápido. Velocidade menor, tempo maior. Ou seja, se você vai andando, tu vai gastar mais tempo. Percebeu? Então nós temos duas variáveis a princípio, tempo e velocidade. Mas voltando ao exemplo, eu falei para vocês analisarem a situação de que vocês saem de casa para a escola. Você e sua irmã. Vocês moram no mesmo lugar, lógico. Então a distância que você vai percorrer é a mesma distância que sua irmã vai percorrer. Deu para entender? A distância que você sai da sua casa até a escola é a mesma que a sua irmã vai sair da casa para a escola. Ou seja, as distâncias são iguais. Então, nessas condições, eu digo que você manteve a distância constante. Ou seja, não alterou a distância. Então, mantendo a distância constante, você percebeu uma variação no tempo e velocidade. Manteve a distância constante. Isso vai te dar valores diferentes para a velocidade. Agora, olha só que legal. Eu mantive a distância constante. Eu tenho a distância. Eu tenho um tempo que sofre variação e tenho uma velocidade que sofre uma variação também em função do tempo. Beleza? Então, as variáveis nessas condições são duas. Eu diria que a velocidade está variando em função do tempo. Concorda comigo? Velocidade está variando em função do tempo. Velocidade aumenta ou diminui se eu altero o meu tempo, mantendo a mesma distância. Perceba que nós colocamos distância constante. Tranquilo? Então, o entendimento da velocidade, eu preciso levar em consideração essas variáveis. Distância ou espaço e tempo. Isso vai me dar um valor da velocidade. Legal? Muito bem. Agora vamos voltar ao exemplo. Quando você vai sair da sua casa, você está aonde? Ou seja, a sua posição é aonde? Casa. É isso? Daqui a determinado tempo, ou seja, daqui a um intervalo de tempo qualquer, você vai estar onde? Escola. Então perceba que eu tenho dois tempos. Eu tenho o primeiro tempo, que é o tempo que você está na sua casa, e vou ter um último tempo, que é o tempo que você chegou na escola. Então eu tenho dois tempos. Então quando eu tenho uma situação dessa, eu digo que eu tenho um tempo inicial, que é onde vai começar toda a história, lá na sua casa. E eu tenho um tempo final, que é onde eu vou terminar minha trajetória, que é na escola. Eu tenho dois tempos. Então eu trabalho com essas duas variáveis tempo. Eu tenho tempo inicial e tempo final. Perfeito? Eu vou identificar o tempo com uma letra T. T de tatu.
porém um T minúsculo, não maiúsculo. Eu diria que é um Tzinho. Então, T minúsculo, Tzinho. Agora, qual dos dois T's, que eu vou ter dois, tá? Eu tenho dois valores de T. Eu diria que é inicial e final. Preciso identificá-lo. Então, eu diria que o primeiro T, que é onde eu vou começar o movimento, é o meu inicial. Então, eu coloco ao lado dele um zerinho, bem pequeno. Então, eu tenho T0, um zero ao lado. T0 quer dizer tempo inicial. Zero inicial. O meu T final, eu coloco um F. De final. Zero inicial, F de final. Beleza? Dá para entender? Dá. Só que você vai olhar alguns livros, ele não usa F como final. Ele não coloca nada. Então, se não tiver nada, você sabe que aquele é o final. E se tiver o zerinho, é o inicial. Mas aí alguém pergunta, mas professor, vai ser sempre assim? Não. Por exemplo, tu pode chamar de T1 e T2. Aí eu pergunto, qual é o inicial? Usa a lógica. 1 e 2, 1. T1 inicial, T2 final. Percebeu? Então, você precisa criar uma identificação para que seja, identificado ali quem é o inicial e quem é o final. É comum colocar o zero para inicial e nada para final. Então, dois tempos, T0 e T. T0 inicial, T final. Perfeito? Adota assim que fica mais tranquilo. Muito bem. Agora vamos pensar no espaço. Em T0, ou seja, no primeiro tempo você está na sua casa ainda. Você vai começar a andar para ir para a escola. Eu te pergunto, você está em que posição na sua casa? Quando chegar no tempo final, você vai estar onde? Na escola. Perceba que são espaços diferentes. Eu tenho o primeiro espaço, que é a sua casa. Eu tenho o segundo espaço, que é a escola. Ou posições. Percebeu que eu tenho também duas posições? Ou dois espaços. Então, vou analisar da mesma forma que eu analisei os tempos. Se eu tenho dois, eu sei que um vai ser o meu inicial, o outro será o meu final. E qual será o meu inicial? No início do movimento. Estou em casa. Então, aquele espaço ali vai ser o meu espaço inicial. Quando eu chegar na escola, vai ser meu espaço final. Perfeito? Muito bem. Só que o meu espaço, eu vou identificá-lo ele com a letra S. S de sapo. E se é inicial, olha, lembra do Tzinho. T0, tempo inicial. Eu uso o mesmo artifício para o espaço. Eu sei que o espaço eu vou chamar de S. Então, se é inicial, S0. Espaço inicial, S0. Nesse exemplo, meu espaço inicial é minha casa. E meu espaço final vai ser na escola. Qual será? Perfeito. S. Lembra que eu falei que no final não precisa colocar nada, só deixar. Tempo final, T. Espaço final, S. Legal? Então nós temos espaço inicial S0, espaço final S. Tempo inicial T0, tempo final T. Tenho mudanças. Quando eu tenho mudanças, ou dois ou mais valores, eu digo que eu tenho variação. Então eu tenho uma variação, ou seja, variar quer dizer mudar. É isso? Eu tenho uma variação de tempo e eu tenho uma variação de espaço. Por que eu tenho variação? Porque eu tenho dois valores, perceba? Inicial e final. Eu tenho inicial de tempo, final de tempo. Eu tenho inicial de espaço, final de espaço. Então, eu tenho dois valores, variação.
Então, o que seria uma variação de espaço? Eu tenho dois espaços, inicial e final. O que seria uma variação do tempo? Eu tenho dois tempos, inicial e final. Tranquilos? Recapitulando. Velocidade, eu preciso considerar duas grandezas, duas variáveis, espaço e tempo. O meu espaço, eu vou ter variação inicial e final. Considero inicial, espaço S, S de sapo, S0, espaço inicial. E o S sozinho, S de sapo, sozinho, final. Variação de tempo eu tenho dois tempos, tempo inicial e tempo final. Lembrando que o meu tempo inicial é o T0, o tempo final é o T. Beleza? Então, falou de velocidade, já pensa logo, espaço e tempo, que são as variáveis que vai te dar a ideia da velocidade, se vai ser maior ou menor. E você vai mudar. Você pode mudar ou o espaço, ou pode mudar o tempo. Lembra que no primeiro exemplo nós deixamos o espaço sem mudanças. Dizemos que ele ficou constante. Nós alteramos o tempo. E com isso eu mudei a velocidade. Perfeito? Espero que tenha entendido esse primeiro tópico, porque nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Um abraço a todos, boa aula e trabalho bem.